Olá! E se eu lhe dissesse que o ideal seria que você vivesse a vida, que você pensasse por si mesmo, que parasse de pensar a partir das ideias dos outros? Certamente você acharia a ideia boa, correta. Afinal de contas, nós ouvimos de vez em quando a ideia de que é importante pensar por nós mesmos. O problema é que a maioria do tempo nós também somos estimulados e defendemos que o ideal é pegar ideias de intelectuais, de filósofos, de pensadores, cultivá-las e aplicá-las na nossa vida. Afinal de contas, não é isso que nós aprendemos, por exemplo, com relação à filosofia? E o que eu quero compartilhar com você é exatamente uma crítica a essa segunda visão. A ideia de que nós devemos viver guiados pelas ideias dos outros. Principalmente trazendo para você uma conscientização do quanto isso é perigoso, o quanto isso estimula você a parar de dar importância em apoiar em você mesmo, a parar de considerar a sua autoconfiança, ou seja, de confiar na sua capacidade de analisar o quanto que isso é um mal no médio e no longo prazo da sua vida. Afinal de contas, quantas são as pessoas que nesse momento se encontram perdidas na vida, não sabem para onde ir, não sabem o que fazer da própria vida, exatamente porque elas entraram nesse grupo, que é a maioria das pessoas que vivem guiadas pelas ideias dos outros, pelas ideias dos pensadores, dos filósofos e dos intelectuais. E é o que eu quero compartilhar com você, é uma crítica a essa visão, devolvendo uma maneira de viver que essa sim é boa para você, que é de que você recupere a confiança de que o seu discernimento, que é o que eu chamo de luz pessoal, intransferível, ele é o verdadeiro guia para a sua vida, que é só por meio dele que você poderá fazer análises melhores sobre as coisas que têm a ver com a sua vida, poderá tomar melhores decisões e poderá se orientar melhor na sua vida. Isso tudo é a base do que me inspirou a escrever um livro que eu quero compartilhar com você, chamado de Anarcofilosofia. E a divisão da palavra é bem essa mesmo, não é? Quer dizer, é uma filosofia que não se governa a partir de ninguém, porque a proposta é de fazê-lo perceber o quanto você precisa, a partir de agora, governar-se por você mesmo, desenvolver o autogoverno, valorizar os seus instrumentos pessoais, o instinto, a intuição, o discernimento, para que você possa ter resultados melhores na sua vida. E é exatamente isso que eu fiz em algum momento da vida, como eu me encontrei perdido, eu comecei a ver o que é que estava por trás disso. O que estava por trás é o fato de que eu, como muitas pessoas, achei que deveria buscar fora de mim essas orientações para compreender a vida, compreender a mim mesmo, para tomar melhores decisões e ter uma vida melhor. Fui atrás, em algum momento eu decidi que queria ler, no mínimo, a obra-prima de todo grande filósofo, desde os pré-socráticos, passando pelos grandes nomes da filosofia grega, depois os filósofos modernos, de todas as escolas. Li muitos livros de história da filosofia, ou livros didáticos de filosofia, e li obras-primas. Também busquei isso na psicologia, em pensadores importantes, e achando que isso me deixaria mais forte, mentalmente mais forte, especificamente falando, para que eu pudesse ter uma vida melhor. Na verdade, isso foi uma mescla de soberba, vontade de me sobressair sobre os outros, que é mais ou menos um tipo de gincana intelectual a que nós somos estimulados, e claro que não tem vitimismo nessa história, eu quis comprar essa ideia, foi responsabilidade minha. E portanto eu fiz essa decisão de ler todas essas obras-primas, comprei livros, emprestava, pegava em biblioteca, inclusive foi a base de isso me ajudou a escrever depois
um livro de história da literatura em que eu colocava como pano de fundo todas essas obras-primas. Mas o ponto aqui é que isso não só não me ajudou, como me levou mais ainda para um fundo do poço da insegurança, do medo, da tristeza, de me sentir perdido, desiludido da vida, como isso foi prejudicial para mim. Até que em algum momento eu parei com tudo, decidi que a partir de então ia recuperar essa confiança em mim, ia ser mais um observador, alguém mais prático, mais ou menos como aquele homem do campo, né? Ou aquelas pessoas que não se contaminaram por todo esse dito saber acadêmico, saber dos intelectuais, que na maioria das vezes, porque tem um viés coletivista, destrói os instintos, a autoconfiança, desenvolve medo, cria um senso de controle da vida que gera desespero, ansiedade. Eu fiz, portanto, eu dei um stop e decidi retomar a vida a partir dos meus instrumentos pessoais. Essa foi a ideia de iniciar a escrita do livro Anarcofilosofia, que eu subintitulei da seguinte forma: uma abordagem politicamente incorreta dos temas e da história da filosofia. Exatamente porque a ideia era fazer uma crítica às ideias dos filósofos. Por exemplo, uma crítica ao fato de que a filosofia ela tem uma visão universal de tratar os problemas, de definir, de conceituar. E o que você precisa para a sua vida e o que só pode dar certo é quando você particulariza os temas, você traz para você. Por exemplo, não adianta e até pode fazer mal você ficar lendo qual é a visão dos filósofos sobre um tema como destino, porque o único destino que importa é o seu. Não adianta ficar buscando na filosofia qual é a visão que os filósofos têm de Deus, da vida, a origem da vida, ou a vida após a morte, o que vai acontecer, porque isso vai gerar em você medo, insegurança, dúvidas, falta de fé, porque o que você precisa saber, primeiro, enxergar tudo isso por meio da fé, que é essa confiança em um mistério. Não estou me referindo à fé religiosa, e a religião que importa é a sua, mas eu não estou me referindo à religião, mas estou me referindo a essa fé como uma confiança em alguma coisa que não pode se explicar em algo maior. Uma confiança, não importa que seja Deus, a natureza, a questão é que existem coisas que não são explicáveis. Você pode até passar o tempo conversando com um amigo, com um familiar, mas não são explicáveis, não adianta. Mortal nenhum tem condições de definir, de entender, são conversas de passatempo, é preciso admitir isso. E começar a ler sobre isso vai colocar dúvida em você e vai fazê-lo pirar, ficar pior. Então temas como o destino, Deus, a vida, a origem, essas coisas, meditar sobre isso não vai te levar a lugar nenhum, e achar que porque você leu o que um outro, vamos dizer assim, no popular, comedor de arroz e feijão disse, porque está no livro, mas ele poderia estar aqui do seu lado falando com você. Qualquer um que toma café com você poderia estar dizendo. Acreditar que isso é uma verdade a ser assimilada vai fazer mal a você. Comece a enxergar isso por meio da sua fé, do seu discernimento. E se você não enxergar, é normal, porque você só tem a revelação daquilo que tem a ver com a sua vida. Note, muita gente lê um livro lá explicando sobre o problema do conflito no Oriente Médio, que veio de alguém que come arroz e feijão, que poderia estar tomando café com você, que deu a opinião dele. E a pessoa acha que porque leu, ele é um doutor para falar do assunto. Lá no Oriente Médio existem várias pessoas, cada um está vivendo a sua vida, buscando o seu dia a dia, que é o que importa, e ela só sabe o que tem a ver com a vida dela. Ninguém tem condições de entender, é uma ilusão, nós não temos controle de coisas coletivas, é só uma conversa de passatempo. Achar que você tem a noção, mesmo que você tivesse, você não tem impacto sobre aquilo, porque você não tem controle sobre coisas coletivas, coisas fora da sua vida, e é natural que não tenha. Você precisa governar a própria vida. Você não tem como incidir sobre essas outras coisas, a não ser
de uma maneira autoritária, como fazem os governos, como faz o Estado. Ainda na página, na capa, debaixo do subtítulo, eu faço uma espécie de uma segunda crítica ainda, para defender a importância de uma anarcofilosofia. Eu digo, a visão de mundo dos homens de negócio e das pessoas de ação, porque a anarcofilosofia vai valorizar o indivíduo como pessoa, buscando a sua vida, entendendo o mundo para si. É isso que é a anarcofilosofia. Sem que a sua visão seja para todos, sirva para os outros. Cada um só tem uma visão para si. A proposta do livro é essa. A visão de mundo dos homens de negócio e das pessoas de ação comum, as quais se orientam pelo discernimento, pela intuição e pelos instintos, e que amam viver a vida intensamente sem levá-la muito a sério. E o contraste com o pensamento dos homens de ideias. Quem são os homens de ideias? Os filósofos e os intelectuais. Essa foi a proposta que me levou a escrever o livro Anarcofilosofia. Dentro do livro eu vou fazer uma série de abordagens aí, fazendo críticas bastante fortes à filosofia. Inclusive, um amigo meu, quando eu postei um vídeo falando, ele escreveu embaixo: caramba, a gente se conheceu em algum momento atrás, eu era um apaixonado por filosofia, nesse meu momento anterior. Esse meu amigo me escreve lá: cara, por que você está falando uma coisa dessa? Nem todo mundo, porque é filósofo, é de esquerda, é coletivista. E claro, eu de uma maneira amistosa, conversei com ele, respondeu, ficamos bem, um amigo fantástico, né? Que é o Marcelo. E então eu disse, não, naquele momento eu disse ali, em página de rodapé do vídeo: olha, isso é só a minha experiência a partir da minha vivência. A filosofia tem o seu nome já na cultura ocidental, e isso vai ficar. Eu só quis relatar ali a minha experiência, não estou querendo ganhar carona em cima de uma coisa que foi consagrada. A ideia não é essa. Claro, as pessoas, eu imagino, vão continuar dando valor à filosofia. É claro que faltam os filósofos conservadores e libertários dentro ali do rol da filosofia, eles não aparecem, né? Você tem... A crítica que eu faço é que a filosofia, os filósofos no geral, são coletivistas, são generalistas, e você precisa de particularizar a visão de mundo. O que importa é o que é para você. Essa é a minha crítica. E em duas epígrafes do livro eu falo o seguinte: a primeira, eu cito uma parte do Zorro, lá uma série antiga dos anos 50, né? Quem assistiu vai se lembrar. E eu digo assim: então se aproxima Diego de la Vega e diz, chega uma pessoa na cidade, eu não vou ficar detalhando para ficar grande, mas o Diego de la Vega diz: bem, sargento, parece que temos um filósofo no povoado. Porque chega alguém e começa a fazer perguntas especulativas para o sargento. E o sargento: o que é um filósofo? O sargento Garcia pergunta. E Dom Diego responde: alguém que diz coisa que não conseguimos entender bem. Ele faz ali uma sátira com essa ideia da filosofia. Aí vem a epígrafe autoral, a minha. O conhecimento, que poderia ser visto apenas como uma ferramenta para as realizações humanas, é valorizado como elemento de superioridade entre as pessoas e colocado acima, inclusive, do discernimento. A minha tecla em tudo que eu escrevo é valorizar o discernimento. Acima do discernimento, da intuição e dos instintos, sendo cultuado como um fim em si mesmo, com apelos rotineiramente feitos a reflexões sobre si mesmo, sobre o próprio conhecimento, passando a ser mais importante do que a própria busca do indivíduo por realização pessoal. E não é isso? Nos tempos de hoje, as pessoas preferem viver a vida, ter um dia legal, do que preferem menos isso e preferem mais ficar em casa filosofando e tal, ao invés de irem para a vida. Afinal de contas, elas preferem mais a contemplação do que viver a vida de verdade. Essa é uma crítica, e eu fiz isso por muitos anos.
No livro eu vou explicar o que eu entendo por anarcofilosofia. Eu pego questões da filosofia explicadas pela ótica da anarcofilosofia. O que seria isso? Como que o indivíduo comum, o Zezinho, entende as coisas? Como que isso é para ele? Sem ficar com essas elucubrações e tal. Tem um capítulo da filosofia que é clássico, né? Senso comum e senso crítico. O senso comum é criticado como ruim e o senso crítico é o bom. Eu já disse que o senso crítico é um nome chique para senso socialista marxista. Os alunos aprendem na escola que tem que enxergar a opressão em tudo, exploração em tudo, luta de classe em tudo. Isso é senso crítico dentro dos documentos educacionais. Eu falo que nenhum nem outro. Eu prefiro o senso, eu prefiro o discernimento. Então, eu cultuo isso na minha vida, o meu discernimento. Minha luz pessoal, intransferível, só serve para mim. Como que eu enxergo a realidade para mim, para tomar minhas decisões no dia a dia. É esse senso que eu prefiro. Não quero nem o comum e nem o crítico. No livro eu comento. Claro, e o discernimento eu quero o meu e você tem o seu, não é? Cada um com o seu, né? Eu faço a oposição entre filosofia e anarcofilosofia. E basicamente o padrão seria visão coletivista da vida, visão individualista da vida. Basicamente a proposta inclusive do livro é essa. O que mais? Vou trabalhar os temas da filosofia sobre a ótica da anarcofilosofia. Faço uma crítica à questão do estudo da lógica. Não a lógica que hoje, dentro do ponto de vista da tecnologia, na computação é fantástica, mas a lógica ela chega a ser uma coisa irritante quando a gente percebe as pessoas trazendo isso para certos debates, como se a lógica desse conta. A pessoa que é logicista, e eu digo que tem a doença da lógica, a logicite, ela acaba falando coisas retardadas, idiotas, no sentido de coisas fora de um senso de vida, uma visão mais realista das coisas. A lógica, ela acaba levando a pessoa para distorções das ideias e da realidade. A filosofia da ciência, eu trato isso a partir da anarcofilosofia. Teoria do conhecimento a partir da anarcofilosofia. A ética, que também estudada pelos filósofos, sempre está preocupada num tal de um bem comum coletivo. Eu digo que a ética ela tem de subjetividade e individualidade, ela precisa ser vista por essa ótica. E claro, aqueles histéricos vão dizer, mas como que é um mundo, seria um mundo bagunçado, sem regras comuns? E na verdade, juntas. E não essa história de ficar debatendo para organizar de forma autoritária, impositiva, cheia de conflitos, uma organização entre as pessoas. Hoje, para mim, é muito claro. Então você está em um país, você se sente oprimido, ou você se sente, teve um barulho aqui, desculpa, oprimido, você se sente não contemplado em termos dos seus valores, ao invés de você ficar com militância para mudá-lo, procure um espaço em que haja pessoas parecidas com você. Essa é a ética da individualidade. Vou falar da estética, da política também, sobre a ótica da anarcofilosofia. O que mais? Tem a parte 3 do livro, ela faz a história da filosofia a partir da visão anarcofilosófica, portanto individualista. O tema sobre a origem das coisas, filosofia antiga, medieval, a questão de filosofia moderna, contemporânea, toda essa divisão que aparece na história da filosofia, eu vou passar por isso, por uma ótica anarcofilosófica. Mas assim, resumindo aqui, acho que deu para traçar um panorama do que seria essa anarcofilosofia, que é a proposta desse meu livro. Eu espero que isso tenha levado você a ter alguma conexão. Não, você não precisa concordar. Agora note, o que eu não imponho sobre você com esse livro é uma visão minha. Aqui é a ideia de você buscar em você mesmo o seu
de estimulá-lo a buscar, a se guiar por si mesmo, a colocar o seu discernimento acima das ideias de filósofos e tal, porque pelo menos comigo a minha vida teve grandes saltos quando eu comecei a fazer isso. Veja, se você achar que eu estou impondo sobre você, que você se governe por si mesmo, acho que você vai concordar comigo que o meu discurso não tem um autoritarismo, porque não é a minha ideia sobre a sua. É um estímulo para que você busque dentro de você o governo da sua vida. Acho que coisa mais libertária do que essa não existe. Com isso eu fico por aqui, um abraço e até um próximo vídeo. Eu estou nessa série aqui compartilhando alguns livros de minha autoria e até a próxima.